Queridos alunos, então hoje, né, como ontem a gente não conseguiu fazer a aula pelo Zoom, eu vou mandar para vocês esse vídeo com a explicação, né, sobre o VISC 4, tá bem? Espero que vocês tenham conseguido, né, assistir aí, né, dar uma lida, né, no material que eu enviei, que aí fica mais fácil de acompanhar essa aula, tá? Então, a gente, né, continuando os testes, né, alguns instrumentos que são utilizados na avaliação psicológica, hoje a gente chega nas escalas Wechsler, né, de inteligência, que a gente já tinha comentado em outros momentos, mas hoje a gente vai aprofundar. São, então, instrumentos bastante importantes, né, bastante utilizados na avaliação psicológica de crianças, de adolescentes, de adultos e idosos, tá? Vou explicar para vocês. Então, assim, as escalas Wechsler são uma família de testes, né? Tem mais de um teste. A gente vai falar mais do VISC, que é aplicado em crianças e adolescentes, porque por dois motivos. Primeiro, porque o VAIS, ele que é o voltado para adulto, ele inspirou as normas, né, de acordo com aquela resolução do CFP, né, ou do sistema CTPSI, né, a gente tem um prazo de validade, né, das normas do teste. Então, nesse momento, a gente não tem uma versão para a gente poder utilizar no Brasil. Isso é bem recente, faz pouco tempo. Então, a gente está aguardando aí uma nova edição, né? Assim como aconteceu com o VISC, né? Que é o VISC 4, é relativamente novo. Se não me engano, tem 2 anos. E tem também uma opção para a gente hoje em dia, que é o VASE, que é uma versão abreviada das escalas Wechsler. Então, ele é muito interessante porque ele pode ser aplicado em crianças, adolescentes, adultos e idosos, né? Tem uma faixa etária mais ampla, porém, ele é uma versão resumida. Eu vou falar mais um pouquinho sobre ele depois, mas, então, vale a pena a gente estudar o VISC, que vocês conhecendo, né? O VISC, o subteste do VISC, vocês já vão estar também se familiarizando com os outros instrumentos aí dessa família, digamos, tá? Vamos ver um pouquinho do histórico, né? Do VISC. Bom, essas escalas Wechsler, elas são bem antigas, né? Foram publicadas em 1949 nos Estados Unidos. A primeira versão delas, a gente recebeu muitas críticas, principalmente por causa da amostra, né, de padronização. Então, foi uma amostra muito específica, né? Crianças de classe média, branca, né? E isso levou a muitas críticas. Em 74, quando o VISC teve a primeira revisão, então eles começaram a levar em consideração também outros aspectos da avaliação, né? Então, assim, aconteceu também com o VAIS, né? Que é a escala para adultos, e tem uma escala também para pré-escolares, tá? Quem fala um pouquinho desse histórico aí é a Jurema Cunha, né? Uma autora muito importante aí da área da avaliação psicológica, tá bom? Nesse sentido, mesmo com aquela revisão, né, ainda vocês vão ver que as escalas, os testes, eles vão sendo reformulados, vão sendo aprimorados, né, vão sendo melhorados aí ao longo do tempo. Essa versão de 90, o VISC 3, ele, né, surge aí totalmente remodelado, né, dando ênfase justamente àquelas variáveis que foram criticadas, né, nas primeiras versões. Então, questão de sexo, raça, etnia, né, e
assim, desde essa publicação original, o VISC é um teste muito popular, né? Então, assim, uma das coisas que fez com que ele se tornasse tão popular assim, também é a questão, né, daquela ideia que se tinha da idade mental, né, como uma medida de inteligência. Ele traz uma nova ideia do que é inteligência, uma ampliação, na verdade, né, desse conceito, desse construto de capacidade intelectual, né? Inclusive, assim como o Vescler vai falar que a inteligência, ela tem a ver com a nossa própria personalidade, né? É um construto complexo e muito mais abrangente do que se pensava anteriormente, né? No próximo slide vai ficar bem claro aí a visão que o Vescler tem da inteligência. Então, gente, qual que é a teoria, né, subjacente aí ao VISC? No artigo que eu mandei para vocês, vai ficar bem claro aí nessa discussão do que é inteligência, de como que foi a construção da escala e qual que era a ideia do Vescler em relação a isso. Aí na próxima aula, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão, a gente pode discutir e aprofundar um pouco mais. Hoje aqui eu vou focar mais nas questões práticas mesmo do teste, da aplicação do teste, para vocês conhecerem o teste, tá bom? Então, vocês lembram do Spearman, né, que era um psicometrista, né, estatístico, que tinha um modelo, né, teórico da inteligência geral, né? Então, assim, o Vescler também foi influenciado por ele, porém ele começou a questionar, né, que a inteligência era mais do que simplesmente a habilidade intelectual, ela era uma manifestação da personalidade. Então, olha aí essa definição, né? Que a inteligência seria, então, um agregado ou uma capacidade global do indivíduo para agir intencionalmente, pensar racionalmente e relacionar-se de maneira eficaz com o seu ambiente. Então, é uma definição bem interessante, né? Uma mais ampla, que leva em consideração não só os aspectos cognitivos, né? Intelectuais propriamente ditos, mas que amplia muito essa visão de inteligência. Isso foi muito importante aí, né, nessa área de estudo. Bom, esse termo global, para o Vescler, isso tem a ver também que é uma entidade assim, complexa, né, multifacetada, né, composta aí de diversos, né, elementos, componentes, né, então amplia também, né, o que é inteligência, tem muito a ver com aquela teoria que a gente falou, né, daquele modelo, né, de vários componentes aí da inteligência. Além disso, né, então não são só habilidades específicas, né, cognitivas, mas também é composta aí de componentes afetivos e conativos, né, chamados então aí pelo Vescler de aspectos não intelectivos. Um exemplo disso é motivação, né? A gente pode ter pessoas aí, um exemplo, né, que tem a mesma capacidade intelectual, porém tem motivações diferentes. O desempenho delas numa prova de raciocínio pode ser diferente por causa da motivação, né? Vocês concordam? Então, é muito mais complexo aí essa questão da inteligência, desse construto. Passa pela nossa relação mesmo, né, com o mundo, né, essa parte do conceito aí, né, faz a gente pensar assim que a inteligência tem a ver com a nossa capacidade, né, de resolver os problemas do cotidiano, né, de nos relacionar mesmo, né, com as demandas do meio, né, com os desafios que vão aparecendo, tá? No Brasil, gente,
O whisky, então, é um dos instrumentos mais completos que a gente tem disponíveis para fazer uma avaliação de inteligência. Então, é uma técnica que é bastante utilizada, bastante discutida nos congressos, nos encontros de avaliação psicológica, nas reuniões científicas de uma maneira geral. Essa adaptação do whisky 4, a quarta edição, que é voltado para crianças, foi feita por professores lá da Universidade de São Francisco. Então, como a gente já discutiu em outros momentos, a gente precisa, tá o tempo todo assim, quando a gente traz uma escala, um teste, um inventário de outro país, a gente precisa fazer aquela adaptação cultural que envolve uma série de etapas, Então, uma tradução, mas não é simplesmente traduzir. Todos os itens, eles têm que ser adequados, ao contexto daquela população que vai ser empregada. Então, é um trabalho bem trabalhoso, É um trabalho bem difícil, Que envolve muitas etapas, e até ficar pronto para a gente usar, no nosso consultório, nos outros contextos, tá bem? Bom, um ponto importante aí, que a gente tem que avaliar de cada instrumento é a idade, Então, o whisky 4 pode ser utilizado a partir de 6 anos de idade até 16 anos e 11 meses. Como a gente viu, já foi falado aqui, por exemplo, então, se a gente for atender um adolescente, de 17 anos, aí a gente vai ter que procurar um outro instrumento, que a gente não vai ter normas para a gente poder avaliar esse adolescente, Isso era feito através do VAIS, que eu falei para vocês, mas no momento, ele está com parecer desfavorável por causa que expirou as normas, acabou o prazo de validade das normas. Então, a gente está aguardando outros estudos, uma nova versão. E para que o whisky é utilizado? Ele é muito utilizado para avaliação da inteligência infantil. Inclusive, assim, o diagnóstico de deficiência mental, de deficiência intelectual, ele é, assim, essencial, É um dos requisitos para a gente fazer esse diagnóstico, é fazer uma avaliação, pelo whisky 4, Agora, a avaliação psicológica, gente, ela nunca vai se resumir a um único instrumento, a gente já falou sobre isso, A gente tem as entrevistas, a gente tem a observação do comportamento, além de outras técnicas que a gente pode utilizar, E mesmo em relação aos testes, a gente não pode confundir isso aí, não. Eu apliquei um teste, significa que eu fiz uma avaliação psicológica? Não, é um processo mais amplo, O que, em geral, a gente utiliza diversas técnicas e mesmo entre os testes a gente costuma utilizar mais de um instrumento, dependendo do objetivo daquela avaliação, tá bom? É muito comum também, assim, essa demanda aí de problemas de aprendizagem, dificuldades, transtornos de aprendizagem também. O whisky é um instrumento bastante utilizado, nessas situações, tá bom? A gente vai falar mais de outros contextos aí de aplicação. Por exemplo, então, o whisky é utilizado como uma estimativa cognitiva, na avaliação psicológica, neuropsicológica e psicoeducacional. O whisky, então, também é muito utilizado na avaliação neuropsicológica. Lembrando, assim, que ele é um instrumento, de uso privativo, viu, gente, do psicólogo. Aí tá psicoeducacional, mas não é permitido que pedagogos, apliquem o whisky. Esse psicoeducacional é de psicólogos mesmo que trabalham nessa área psicoeducacional, tá? Ele é importante no diagnóstico diferencial de desordens neurológicas e psiquiátricas, Então, assim, a gente pensa muito na questão de dificuldades escolares,
Mas o VISC também é empregado, né, quando a gente tem aí uma suspeita de algum dano neurológico, seja um atraso do desenvolvimento, seja uma questão adquirida, né, depois de um traumatismo, né, principalmente nos idosos ou nos adultos, né, acontece muito danos assim após AVC, né, sequelas neurológicas ou então demências, né, como Alzheimer, por exemplo, né, da gente ter aí assim, algumas questões neurológicas que impactam, né, nas funções cognitivas, no funcionamento cerebral, e aí às vezes, né, a avaliação psicológica vai justamente, né, avaliar a extensão desses danos, né, os tipos de danos e até para fazer uma linha de base pré-programa de reabilitação neuropsicológica, neurocognitiva, né, então a gente tem aí ampliado, né, o uso da avaliação psicológica nesses contextos, tá bom? E psiquiátrico também, né? A gente tem vários aí transtornos psiquiátricos que estão relacionados aí com desordens cognitivas, né? Então também tem estudos, né, mostrando aí assim dificuldades executivas no transtorno afetivo bipolar, né? Só para citar um exemplo, né, que a gente pode pensar no uso aí desses instrumentos. Mas assim, vamos dizer assim que a maior parte, né, das demandas que chegam para a gente na prática ainda estão relacionadas às dificuldades de aprendizagem, atrasos do desenvolvimento, né, tem sido muito procurado também, né, pessoas, crianças, né, com suspeita de autismo, o TDAH, dislexia, né? Então, esse instrumento ele é bem importante nesse contexto aí escolar também, tá? Bom, vocês estão vendo, né, que é um instrumento assim bem complexo, bem amplo. Então, não é possível fazer uma aplicação coletiva, como a gente viu com outros instrumentos, né? Como o Raven e o TIG, não tem como, só individual. Geralmente, a gente consegue fazer ele em 1 hora e meia, tá? Mas a gente tem que pensar em vários fatores, né? Que crianças mais novas têm menos motivação, não é nem menos motivação, mas elas geralmente têm menos capacidade de se concentrar, então às vezes é melhor fazer 2 sessões para elas não ficarem muito cansadas, né? Então a gente vai ter que programar. Ou às vezes um adolescente também, assim, que não está motivado para realizar aquela avaliação. Então tudo isso a gente vai avaliar, né? Inclusive também vai ser um dado importante para a gente o tempo que, né, a criança, o adolescente leva para realizar aquela tarefa, né? Pode ser um indicador para a gente também de alguma dificuldade, se ele está entendendo as instruções, enfim, tem vários fatores aí para a gente analisar durante a aplicação, né? Dados qualitativos mesmo, né? Que a gente vai observando e que vão fazendo parte, né, depois da nossa análise. Então, agora a gente tem que pensar assim, se a gente precisar de mais de uma sessão para aplicar, aí a gente tem que programar para que seja no máximo 1 semana, né? Não pode ser no intervalo maior, senão a gente invalida o teste, tá bom? E quais são as instruções? Bom, o VISC, ele é composto por subtestes, né? Então, ele tem vários testes dentro dele mesmo. Então, cada subteste tem a sua instrução específica, tá? Então, isso a gente tem que ler o manual, tem que estudar bastante, tem que treinar a aplicação, porque não é tão fácil, não é tão simples, né? Com o tempo a gente vai pegando jeito e vai ficando mais tranquilo, mas no início é um pouco difícil mesmo, tá? Até a gente acostumar com todas as regras de aplicação. Por quê?
como é um instrumento que é utilizado em diversas faixas etárias, por exemplo, então a gente pode ter um subteste lá que, se a criança tiver 6 anos, vai começar no 1. Mas se a criança tiver 8 anos, vai começar no 3, no item 3. Se a criança tiver 10 anos, vai começar no item 10. Estou só explicando para vocês entenderem essas regras de início. Então, só que, por exemplo, se ela errar, aí tem uma regra de voltar até ela acertar 2 itens. Aí, se ela acertar 2 itens, a gente segue em frente, né? Tem critérios de interrupção. Depois de 5 erros consecutivos, você interrompe aquele subteste, né? Então, tem muitos detalhes assim, né? A folha de resposta ajuda muito a gente a ir seguindo, né, essas regrinhas, né? Mas a gente tem que ir se familiarizando com elas e pra gente poder entender, né? Vão ter subtestes também que vão demandar o uso de um cronômetro e que a gente vai, né, limitar o tempo daquele subteste, né? Tem que ser feita aquela tarefa em determinado tempo, em 1 minuto, 2 minutos, tá? Então, tem várias questõezinhas, assim, detalhes na hora da aplicação. O importante, gente, é a gente conhecer aqui os subtestes e saber principalmente o que eles medem, né? Para na hora de eu fazer uma avaliação, eu saber escolher um instrumento, se aquele instrumento é importante, né? Para aquilo que eu estou pretendendo avaliar. E na hora também, né, de analisar, de interpretar os resultados, de eu saber do que se trata, né? Se meu paciente não foi bem em algum daqueles subtestes, o que significa isso, né? Qual que é a dificuldade que ele tem, né? Isso que é o mais importante, eu quero que vocês entendam isso, né? Assim, claro que a gente tem que estudar como que aplica o teste, tá? Mas eu acho assim, no futuro, talvez até o computador, né, vai substituir a gente nessa parte de aplicar teste, né? De corrigir o teste. Mas onde que está o nosso diferencial? Né? É a análise, é a integração dos dados, né? É as inferências, né, que a gente faz a partir, né, desses dados, tá bom? Com a teoria, né, da psicologia que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem, tá bom? Para a gente poder, né, dar um diagnóstico, apontar alguma intervenção, planejar uma reabilitação, a partir daquele resultado, daquela conclusão da nossa avaliação, né? Isso que é o desafio e o mais importante, tá bom? Então, só para vocês verem aí a carinha do teste, do VISC, então ele é tão grande, né, que vem numa maleta, numa caixa, assim. Aí tem esses livros aí, um é um manual, o outro é um caderno falando de alguns estudos, né? O outro é o caderno de estímulos que a gente usa durante a aplicação. Esse daqui é o chamado cubos, que a gente vai ver. E aqui algumas folhas de resposta, ou tem a folha de resposta, né? E tem alguns que são tarefas assim que a gente usa com o próprio paciente, que ele mesmo preenche, tá bem? Então, o VISC-4 são 10 subtestes principais e 5 suplementares. Eu vou explicar como é que funciona. Então, são 15 subtestes para a gente poder estudar, tá? Vamos ver aqui como é que tá o nosso tempo, tá? Bom, deixa eu só diminuir aqui para não atrapalhar muito. Pronto. Então, 10 subtestes. Quais são eles? Cubos, semelhanças, dígitos, conceitos figurativos, código, vocabulário, sequência, número e letras, raciocínio matricial, compreensão, procurar símbolo, completar figuras, cancelamento, informação, aritmética e raciocínio com palavras. Então, esses são testes suplementares, tá? Esses últimos 5 que eu falei, tá? Só para vocês irem conhecendo os nomes, né, gente? E a gente vai falar de cada um deles. No VISC, então, o que acontece? A gente pode substituir um teste principal por um teste suplementar,
Quando que isso acontece? Às vezes por uma condição física do examinando. Vai ter um teste lá, né, do principal, que aquele examinando não consegue fazer, porque ele tem uma deficiência motora, sensorial, ou uma deficiência auditiva, né, enfim. Então tem essa possibilidade da gente substituir, né, um teste principal por um suplementar. Outra situação, às vezes a gente está fazendo um teste, um subteste principal, e aí acontece, né, um erro, alguma situação ali que invalide aquele subteste. Então é possível também fazer a substituição quando, né, é invalidado. Só que também não é assim, né, a gente pode substituir em todos os subtestes. Tem algumas regras, alguns limites. Essa substituição, né, para a gente compor, né, os índices que o teste dá para a gente, é apenas uma substituição para cada score e 2 para o QI total, tá? Então, como assim? Então, vocês vão ver que são 4 índices e a gente tem também o QI total que o teste dá. Então, para eu conseguir fazer os índices, eu não posso ter mais de uma substituição em cada índice. Então, é uma substituição em cada índice, tá? E mesmo assim, se eu tiver 3 substituições, mesmo sendo uma em cada índice, eu não posso calcular o QI total. Porque para eu calcular o QI total, eu só posso ter no máximo 2 substituições em diferentes índices, tá? Essa parte é um pouquinho difícil, se vocês tiverem dúvida, depois a gente pode retomar na próxima aula, tá? Mas vai ficar mais claro, tá bom? Então, por exemplo, o cubos, qual substituição seria aceitável? O completar figuras, né? Teria uma equivalência aí nas funções avaliadas. Os semelhanças, aí a gente pode utilizar 2 subtestes, com informação ou raciocínio com palavras. O dígitos, não é uma substituição aceitável aritmética. Conceitos figurativos, completar figuras. Código, cancelamento. Vocabulário, informação ou raciocínio com palavras. Sequência, número e letras, aritmética. Matricial, completar figuras. Compreensão, informação ou raciocínio com palavras. E procurar símbolos, cancelamento. Então, gente, são testes que são assim compatíveis, que avaliam funções parecidas e que tem uma certa equivalência, apesar, né, das diferenças. Então, por isso que um pode ser substituído pelo outro, tá bem? Outra coisa, então, como a gente falou, é dividido em índices fatoriais, né? Isso mudou, né? Porque a gente tinha uma outra forma, né? Na versão anterior, a gente tinha uma medida de QI de execução, de QI verbal, que não tem mais nessa edição. Então, a gente vai ter, depois que a gente aplica todos os testes, a gente vai conseguir formar aí 4 scores, que são índices fatoriais, e também o QI total, tá bem? Vamos ver como é que é. Então, os índices fatoriais são os seguintes: compreensão verbal, organização perceptual, memória operacional e velocidade de processamento. Então, esses são os 4 índices fatoriais. E aí, então, vão ser, né, vamos pensar aí, né, são gavetinhas, né, cada gavetinha tem um nome lá, né, na portinha, compreensão verbal. O que está dentro da gavetinha de compreensão verbal? Semelhanças, vocabulário, compreensão, informação e raciocínio com palavras, certo? A outra gavetinha, organização perceptual. O que está dentro de organização perceptual? Cubos, conceitos figurativos, raciocínio matricial, completar figuras. A outra gavetinha, memória operacional, dígitos, aritmética, sequência de números e letras. Então, são esses 3, tá? E velocidade de processamento, esses mais 3, código, procurar símbolos e cancelamento, tá bem?
Então, são esses os índices fatoriais. Então, vamos ver agora o índice fatorial de compreensão verbal. O que mede, o que avalia, né, esse índice de compreensão verbal? Deixa eu só me chegar para cá para não atrapalhar o texto aí. Mede, gente, o conhecimento e a compreensão verbal, né, que se obtém diante de educação formal ou informal. Então, quer dizer o que? A gente aprende, né, a gente vai aprendendo, né, compreendendo, né, a parte verbal e expressando a parte verbal, tanto através do dia a dia, né, do nosso desenvolvimento, quanto na escola também a gente aprende várias questões verbais, né. Então, são procedimentos verbais, também em situações novas, como que a gente lidaria com isso, né. Então, é a nossa capacidade tanto de compreensão, de raciocínio verbal, de conceituação, de formação de conceitos, né, passa aí pela essa questão de compreensão verbal, tá? É interessante porque até então nós vimos 2 testes de inteligência que eram não verbais, né? Então a gente não tinha visto ainda um teste que avaliava as questões verbais. Então esse índice fatorial do VISC é muito importante para a gente avaliar essas questões verbais. Pode ter diferença, professora, assim, pessoas que têm boa capacidade verbal e têm dificuldade não verbal ou vice-versa? Sim, né? Por isso que é importante a gente avaliar os 2 aspectos, tá? Bom, então a gente vai ver os subtestes que estão dentro dessa gavetinha, né, da compreensão verbal. Então, o primeiro deles, vocabulário. É um teste de vocabulário mesmo, né, gente? Então, a gente pergunta a definição, né, de algumas palavras, de alguns conceitos, tá? E aí, o que ele está avaliando, né? O desenvolvimento da linguagem, o nível de conhecimento, a formação de conceitos verbais, a própria habilidade de aprendizado, a memória a longo prazo, o conhecimento de palavras, né? Isso mais especificamente, né? Mas outras funções que a gente também pode considerar que são avaliadas nesse subteste é a nossa percepção auditiva e compreensão. Se a gente não tiver percepção auditiva, a gente não vai conseguir fazer o teste, né? A conceituação verbal, o pensamento abstrato, a expressão verbal, né? Então, são todas essas habilidades aí, essas funções cognitivas, essas capacidades são avaliadas pelo teste, tá bem? Semelhança. O semelhança já é um subteste muito interessante, né? Geralmente, assim, os itens, eles trazem 2 conceitos, dois elementos, né? E a gente pergunta o que tem em comum. Por exemplo, o que tem em comum banana e maçã? Então, a resposta lógica são frutas, né? Então, a criança, né, o testão, examinando com a criança, que a gente está falando do VISC, ele tem que fazer essa formação de um conceito mais abstrato, né, de uma categoria, digamos assim, né? Então, avalia bem, né, o raciocínio verbal, a nossa capacidade para formação de conceito verbal, pensamento lógico abstrato. É lógico que o teste começa simples, né, com conceitos assim, bem concretos, né, objetos bem concretos, né, maçã e banana, vermelho e azul, que são cores, mas ele vai se ficando mais complexo, né, ao longo aí do teste, tá? Então, os últimos itens são mais difíceis de fazer essa abstração. Compreensão oral, memória, capacidade de distinguir o essencial do não essencial, expressão verbal, né? Uma coisa que acontece muito nas semelhanças é que no início, né, as pessoas conseguem ir falando, né, da semelhança, né? Mas aí depois elas começam a falar da diferença,
E elas não percebem, elas não estão muito conta de que elas estão fazendo isso, né? Por exemplo, né? Por exemplo, que tem em comum o gato e rato, né? Aí, por exemplo, seria a resposta seria assim, são animais, são mamíferos, enfim, são, né, quadrúpedes. Ela poderia falar um desses conceitos, né, que seria o que tem em comum. Mas às vezes ela já começa a falar coisas do tipo, não, o gato gosta de comer o rato, o gato vai atrás do rato, assim, o gato é grande, o rato é pequeno, entendeu? Então, assim, às vezes vão aparecendo erros nesse sentido, da pessoa falar diferenças em vez de semelhanças, ou da pessoa responder uma relação que tem ali entre aqueles, né, seres, no caso, mas que não é exatamente o que torna eles, né, parecidos, semelhantes, no caso, né? Então, a gente vai aplicando e vai percebendo essas situações. Informação. A informação é praticamente uma tarefa de conhecimentos gerais, né? Então, são várias perguntas, né, históricas, atualidades, alguns conceitos, né, geográficos, enfim, perguntas mesmo aí que a gente entende como conhecimentos gerais. Então, capacidade de adquirir, de reter, de recuperar conhecimentos factuais, inteligência, memória de longo prazo, a quantidade de informação geral que a pessoa assimila do seu ambiente circundante e, né, mais geral, percepção auditiva, compreensão e expressão verbal, tá? Então, nessa primeira parte, já sempre, assim, as questões mais específicas avaliadas pelo subteste e nesse segundo item aqui, questões mais genéricas, mais gerais. Outras habilidades que a gente pode aferir pelo teste, tá? Vamos lá, que ainda falta bastante subteste pra gente ver, né? Compreensão. Então, raciocínio verbal, compreensão, explicar um pouquinho como que é o subteste. Bom, o que acontece? A gente faz perguntas, né, relacionadas ao cotidiano, né, situações do cotidiano, o que a gente faria nessas situações, né? Então, por exemplo, se você encontrasse uma carteira na rua com dinheiro, o que você faria, né? Uma carta com selo, melhor, um exemplo melhor, assim, tem na carteira, não tem, mas assim, só para exemplificar. Né, aí assim, a gente partiria aí de uma explicação lógica, né, de uma resolução de problemas, né, o que a pessoa faria, né? Se você visse a casa do seu vizinho pegando fogo, entendeu? Então, são algumas perguntas nesse sentido, para a gente avaliar o raciocínio verbal, a compreensão verbal e principalmente essa habilidade aí, né, de avaliar e utilizar experiências anteriores, habilidade para transmitir informação de ordem prática, né, conhecimento de padrões de comportamento, julgamento, maturidade e bom senso. Então, é isso que o teste avalia. Tá? E por fim, o último teste aí do compreensão verbal é o raciocínio com palavras. Então, o que seria o raciocínio com palavras? Ele avalia a compreensão verbal, a habilidade de raciocínio analógico e geral, abstrações verbais, conhecimento do assunto, capacidade de integrar-se e sintetizar vários tipos de informação, habilidade de criar conceitos alternativos, né? Então, um teste mais assim, complexo, né? De raciocínio verbal até. Então, gente, esses foram os subtestes, né? Relacionados a essa gavetinha de compreensão verbal. Então, assim, é muito importante aí a gente entender o que cada subteste avalia, né? O que são essas funções avaliadas. E como já deu 40 minutos a aula,
Eu vou encerrar por aqui. Na próxima semana a gente vê os outros 3 índices, né? O índice de compreensão verbal é maior mesmo. E aí eu gostaria também da gente, a gente discute um pouco as ideias, né? Daquele artigo que eu mandei para vocês, que fala sobre a teoria. Assim, eu quero que vocês leiam e, na verdade, a gente, né, faça os pontos principais e responda algumas dúvidas. E a minha proposta é de trazer um caso do VISC para a gente falar sobre, né? Aí vocês vão perguntar, mas e a revisão, professora? Olha, eu acho, gente, que a gente, assim, é melhor a gente ver um caso do VISC e conversar sobre ele, porque vocês vão, né, conseguir visualizar melhor, assim, os resultados e o teste. E a gente faz o seguinte, assim, eu posso fazer um estudo dirigido, se vocês quiserem, um roteiro, mas eu acho que o principal que foi dado, né, nessas aulas online são os testes, né? Então eu sugiro que vocês peguem aquela folha síntese de vocês que resume os testes, né? O que cada um teste avalia, como que é cada teste, né? Já tá uma ótima revisão. E sobre o VISC, não vale ponto, a gente não tem mais nenhuma atividade avaliativa, mas eu sugiro que vocês façam também um resumo, sabe? Uma tabela, uma síntese, né? Para tentar entender um pouco melhor o VISC, né? Então pega a tabela lá, coloca assim, por exemplo, né? Ajuda a gente a entender, faz um esquema da matéria, né? Coloca cada índice, cada subteste, e aí vai fazendo assim quadradinhos também com o que cada subteste mede, né? Eu acho que é uma forma que fica legal para vocês entenderem um pouco aí do VISC, tá? Então essa é a minha proposta para vocês para a próxima aula. E aí eu fico à disposição também para tirar dúvidas. E quem quiser fazer uma revisão mais ampla, é só ir lá no YouTube, pegar e assistir todos os vídeos também que a gente viu, que a gente passou, né? Então é uma forma de fazer uma revisão também, né? Das aulas, eu acho, né? Então acho que vale mais a pena a gente, né, usar a próxima aula para a gente ver um caso do VISC do que fazer uma revisão dos testes, tá bom? Mas assim, estou aberta sempre, gente, pra gente conversar e também pra gente tirar dúvidas, que às vezes uma pessoa entendeu bem um teste, a outra não entendeu, e aí a gente vai tirando dúvidas específicas, seja no WhatsApp, né, pelo número privado, ou se quiser mandar lá no grupo, enfim, por e-mail, tá bom? Estou à disposição aí para tirar essas dúvidas, tá bem? Então é isso. Então na próxima aula a gente vai ver os outros 3 índices do VISC, né? Que não deu tempo de ver hoje. E vamos ver um caso do VISC também. E tirar dúvidas, né? Levantar alguns pontos do artigo que eu enviei, tá bem? Espero que dê tempo, né? Então tá bom. Um abraço, turma.